E aí, pessoal, estamos de volta com mais um post, dessa vez para falar sobre um assunto que eu adoro, que é a ficção científica. A gente vai, nesse post, falar um pouco da ficção científica nos quadrinhos brasileiros. A ficção científica é um assunto muito amplo, então eu vou dar uma passada especificamente nos quadrinhos brasileiros, que no final eu quero falar sobre o novo lançamento da editora Universo Fantástico, que é o Bergtagner, que é a ficção científica na sua essência. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a ficção científica, como é que ela se adapta aos nossos quadrinhos aqui no Brasil, e o que já foi lançado e o que tem de mais legal para se ver nesse assunto, beleza? Antes de mais nada, não esqueçam, se você não assinou, assine o canal, clica no sininho para receber nossas atualizações. Não esqueça de olhar aqui nos comentários, que tem um link lá para o blog. Dessa vez também é muito importante, porque lá no blog tem uma entrevista com os criadores de Bergtagner, tanto o editor Roberto, quanto o colorista, o escritor, o desenhista, todo mundo que está criando esse novo quadrinho Bergtagner, tem lá uma entrevista com os envolvidos, tá? Tá no blog e tem o link aqui embaixo nos comentários. Quero pedir desculpa a vocês, porque hoje vai ter muitos barulhos estranhos, porque aqui no bairro hoje está muito barulhento. Eu tentei gravar em outros dias, mas não melhora, então vamos mandar brasa assim mesmo, tá? O importante é a gente passar o nosso recado, tá? Antes de entrar nesse ramo específico da ficção científica nos quadrinhos brasileiros, eu vou pagar minha dívida, né? Que no outro post da semana passada, tem aqui nos cards, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente falou sobre a Editora Image, né? A Editora Image tem muito quadrinho de ficção científica, tá? Eu fiquei de falar alguns que tem aqui no Brasil, que você pode adquirir aqui no Brasil, estão em português, né? Então vou falar de dois deles. O primeiro é o Oblivion Song, que é do Robert Kirkman, o mesmo criador do Invencível e do Walking Dead, que é uma sci-fi muito legal, que fala sobre a Terra em uma dimensão paralela que se mesclam, começa a acontecer umas coisas. É muito legal. Já saíram 2 exemplares desses encadernadinhos pela editora Intrínseca, fácilzinho de encontrar no site da editora ou até na Amazon. O outro é Black Science. Black Science também foi lançado pela Image lá fora e, coincidentemente, também fala sobre dimensões paralelas. Mas aqui é tipo aquele seriado Sliders, não sei se vocês conhecem esse seriado, que as pessoas ficam presas, deslizando entre as dimensões e não conseguem voltar para a Terra. Aqui é mais ou menos isso. Só que a pegada aqui é muito mais séria. Os Sliders, assim, é uma série família, né? Bem devagarzinho. Aqui não, o negócio é muito sério, não se apega a ninguém, as pessoas podem morrer, nem todo mundo é herói, todo mundo é humano. Muito legal Black Science. Lá fora continuam saindo esses dois títulos. Aqui, cada um deles tiveram 2 encadernadinhos, um pela Intrínseca e outro pela Devir. Fácil de encontrar, fica a dica aí, boa ficção científica, bom quadrinho, tá? Não deixem de comprar. Falando um pouco sobre a ficção científica. A ficção científica, ela é um ramo do entretenimento que ela tem uma coisa, ela é um pouco específica, ela é um pouco difícil. Nem todo mundo gosta. Por quê? Porque, ao contrário de outros gêneros, vamos dar, por exemplo, aqui o terror ou a fantasia. Aí tem um monstro lá. Você não precisa explicar de onde veio aquele monstro. É mágica, você não tem que entender, né? Tipo o final do seriado Lost, né? É mágica, você não tem que entender. Então, ou o cara vira lobisomem porque é uma maldição, ou o monstro saiu lá do cemitério porque ele ressuscitou, tal. Você não tem que explicar aquilo, não tem uma explicação lógica. É mágica, é maldição e tal, e pronto. Então, o gênero terror e horror, ele é assim, não é que ele seja mais fácil. Qualquer coisa bem escrita, não importa o gênero, é legal. Mas a ficção científica, ela pede um pouquinho mais, que tem uma explicação, mesmo que seja pseudocientífica, para o acontecimento, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre os primórdios da ficção científica, para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui na ficção científica no Brasil e especificadamente nos quadrinhos brasileiros, tá? Lá em 1818, a Mary Shelley, e na época tinha 18 anos, foi ela e o marido dela na casa do Lord Byron, que é um escritor famoso da época também, lá da Inglaterra, e começou a ter uma tempestade. Então, eles ficaram admirando a tempestade e tal, e fizeram uma aposta entre eles. Vamos ver quem escreve um melhor conto de terror sobrenatural, de história de fantasma, como eles chamavam na época. Aí cada um escreveu lá uma coisa. O conto da Mary Shelley, ele hoje é muito conhecido, é a história do Dr. Frankenstein, né, que cria a vida a partir de restos de mortos. Mas por que isso é considerado, porque esse é considerado o primeiro escrito, primeira coisa feita em ficção científica? Porque ao contrário de usar, como eu falei antes, uma explicação banal, mais fácil, né?
ressuscitou os mortos por causa de mágica, por causa de maldição, não sei o quê. Ela criou, na época, os cientistas faziam muitos estudos com eletricidade, estavam começando a se descobrir a utilização da eletricidade e tudo mais. Então a Mary Shelley, que tinha algum conhecimento, tinha ouvido falar ou lido alguma coisa sobre o assunto, ela falou, pô, podemos usar para ressuscitar os mortos, para gerar vida, eletricidade. Então foi a primeira escritora, a primeira pessoa a usar no seu conto, na sua história, um aspecto científico. Entendeu? Ela teve que dar uma explicação, vou usar eletricidade para gerar vida, né? Vou usar uma força da natureza que existe, os raios e tal, para gerar vida. Então, Frankenstein é considerada a primeira história de ficção científica, 1818. Falando de outros dois bastiões da ficção científica, que são a base de toda a ficção científica que existe até hoje, a gente pode falar de Júlio Verne, que só nasceu em 1828, ou seja, 10 anos depois que a Mary Shelley criou o Frankenstein. O Júlio Verne, a gente não precisa... Eu tenho, por exemplo, muitos contos dele. Vamos citar alguns, né? Viagem ao Centro da Terra, da Terra à Lua. Da Terra à Lua, a utilização de um canhão para jogar uma bala, vamos dizer assim, gigante tripulada. Se você parar para pensar, parece com os foguetes atuais. Até a bala parece com a cápsula Apollo, que foi a Lua, né? Ele foi precursor em imaginar esses formatos e tal, né? Falando em foguete, inclusive, aí falando até de quadrinhos um pouco, os foguetes lá de Flash Gordon inspiraram os cientistas da NASA a fazer o formato dos foguetes deles, tá? Muitos deles já falaram isso em entrevistas. Talvez o mais famoso dos contos de Júlio Verne, que gerou muitos filmes, adaptações, quadrinhos, etc., é 21 Léguas Submarinas, né? Conta a história do Capitão Nemo, que cria um submarino, ele revoltado com a humanidade, começa a atacar os barcos e tal. Aí, aqui vem uma coisa para basear isso que eu estou falando, que o escritor de ficção científica, o escritor de um modo geral, ele recebe as informações do meio onde ele vive, né? Então, a Inglaterra e depois os Estados Unidos eram os países mais industrializados, onde havia mais pesquisa científica. Até hoje ainda são dos maiores países que investem nisso. Então, os jornais falavam sobre isso, as pessoas falavam sobre isso. Então, os escritores estavam imersos nesse começo da industrialização e do começo da aparição da ciência para explicar as coisas, não mais a superstição e tudo mais. Então eles estavam imersos naquilo e levaram aquilo para suas obras. No caso específico aqui do 20 Léguas Submarinas, vocês estão vendo aqui esse destroço aqui, isso na realidade é o primeiro submarino que existiu na história. O inventor dele, lá daqueles lados lá da Rússia, agora me fugiu, ele criou esse dispositivo que ele afundava e emergia, né? Ele chegou a fazer isso com tripulação e tudo, ele não se movia igual um barco, mas ele afundava e emergia. Então, foi muito alardeada essa experiência desse cientista, e baseado nisso, o Júlio Verne criou 20 Léguas Submarinas. Tá vendo? Então, os retratos da época, as pinceladas de coisas que estavam acontecendo, levavam eles a isso. O outro, para fechar o triunvirato da ficção científica, é o H.G. Wells, né? Que lá em 1895 criou A Máquina do Tempo, depois fez ele o Dr. Moreau, o Guerra dos Mundos. Esses filmes, todas essas histórias viraram filme, quadrinho, tudo que você possa imaginar. E uma outra famosa também do H.G. Wells é O Homem Invisível. O Homem Invisível, inclusive, tem uma adaptação, um quadrinho inspirado dele, que é o Ninguém, do Jeff Lemire, que saiu aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. É que me cobraram que eu fico sempre dando dica de coisa que eu não tenho para vender, né? Então, aqui na Mega Q a gente tem exemplares do Ninguém. É uma adaptação do Homem Invisível, mas muito diferente da obra original, tá? Assim, os motivos do cara estar invisível e do que acontece na história é muito diferente do original, mas é inspirado lá na história da H.G. Wells. Então, esses três autores lá do século XIX, eles começaram a base, né, eles foram a base do que tem tudo de ficção científica até hoje. Se a gente for começar a falar de todos os autores importantes, a gente não para hoje e foge do nosso escopo aqui, que é o quadrinho nacional de ficção científica. Então, voltando àquilo que eu estava falando, é mais fácil, seria mais fácil para o povo brasileiro, né, que nós somos um país terceiro-mundista, né, a gente está tentando agora ser uma nação grande, estamos tentando, mas o investimento em ciência no Brasil é muito por baixo do que são os outros países industrializados, por exemplo. Imagina isso na década de 60, 70, né? Era muito menos ainda, né?
Então a gente não tinha base para escrever sobre coisas científicas. Então por que no Brasil é muito popular o quadrinho de terror, de horror? Por causa disso. É muito mais fácil, né? E todo mundo tem uma história para contar sobre lobisomens, sobre outras assombrações e tudo mais. E o próprio terror psicológico, né, que as pessoas vivem, o terror ocasionado pela pobreza e por tudo mais, né, pelas doenças. Então, o terror é um gênero muito mais difundido no Brasil. Eu vou deixar de lado aqui o infantil. Tá? O infantil é difundido em qualquer lugar do mundo. Não vamos escolher o infantil, vamos falar uns gêneros mais adultos. Então, explica um pouco, os poucos, comparado com o terror e com o horror, o pouco número de obras que tem brasileira de ficção científica. Existem? Sim, muitas. Vamos falar especificadamente aqui dos quadrinhos, né, para a gente chegar lá no Bertaglia, né, que eu quero falar mais. Existe um quadrinista, que ele é brasileiro, embora mora na Europa, é o Léo. Muito pouca coisa dele foi lançada aqui, porque ele se mudou logo para a Europa e começou, depois de uns anos, conseguiu sucesso lá. A série dele, Aldebaran, chegou a sair 5 exemplares aqui pela Panini, mas ela é maior, acho que são 10 álbuns, saíram 5 aqui no Brasil. Fora isso, você não vê nada mais do Léo. E ele é um desenhista de primeira. O Aldebaran é muito bom. Mas lá em 1975 existia uma revista, nos anos 70, né, 75 específica, que é o número 6 que eu vou falar, que era essa revista aqui, revista O Bicho. A revista O Bicho, ela era uma revista assim, que trazia tiras, trazia coletânea de tiras, tanto nacionais como estrangeiras e tal. Era mais pro lado do humor e do nonsense, assim. Mas nesse número específico, número 6, ele traz uma história de ficção científica. Essa história de ficção científica se chama A Terra e o desenho é do Léo. Então esse é o único, talvez, eu até abro um parênteses, se você conhece mais alguma coisa e tal, por favor, fale aqui nos comentários, entre em contato pelas nossas redes sociais e tal. Eu gosto muito disso, é uma coisa que eu pesquiso muito, de ficção científica e tal, e eu não encontrei outra coisa, tá, do Léo aqui no Brasil. Então esse quadrinho A Terra é uma história, você pode ver aí o traço dele, embora muito distante do que ele faz hoje, né, já na Europa lá, mas lembra bem aí, né, os primórdios dele. Esse quadrinho, A Terra, é uma história de que o mundo acabou aqui, a Terra já foi destruída, a gente já vive, a humanidade já vive em outros planetas, mas em um determinado momento eles decidiram transformar a Terra num lugar de turismo. Então reconstruíram as cidades, algumas coisas mais, só que o ambiente é irrespirável, né? Então é só para você conhecer como era a Terra e tudo mais, e isso aí conta a história desse acontecimento e do zelador, a pessoa que cuida da terra, né, dessa nova terra que é só um ponto turístico. Uma história bem legalzinha, de 7 páginas, pequenininha, né? Isso é uma outra coisa que eu queria falar. Tanto na década de 60, 70 e tal, o quadrinho brasileiro ele era muito curtinho, né? A maioria dos contos assim, eram poucas páginas e tal. Você não via revistas inteiras com uma história só, era raro. Até tinha algumas de super-herói e tal, mas lá dentro tinha 2, 3 histórias de 10, 20 páginas. Era como o quadrinho brasileiro era, de histórias curtas. Isso demorou muito a mudar, tá? Nos anos 80 para cá, começaram a aparecer álbuns e tudo mais. Então, o Léo, que é esse quadrinista que escreve muito sobre ficção científica e tal, o Aldebaran é ficção científica, essa primeira história dele aí, né, de 75, é um clássico da nossa ficção científica quadrinística. O outro que eu quero falar é um dos desenhistas mais famosos do Brasil. Eu considero o traço dele maravilhoso, o traço dele é maravilhoso, você de cara vê, meu Deus, que é o Watson Portela. O Watson Portela desenhou de tudo que você possa imaginar, tá? De erótico a super-herói, de faroeste, de tudo. Todo qualquer ramo, qualquer gênero ele desenhou. Eu conheci, a maioria das pessoas conheceu o Watson Portela na revista Espectro, da editora VEC. Lá em 78, 79, essa revista começou a sair, ela teve uns quase 30 números, durou de 77 até 80 e pouco. E ela começou trazendo quadrinho estrangeiro e depois ela se firmou como um quadrinho nacional. Ela era uma revista de terror. O carro-chefe dela era o terror, mas ela teve umas edições especiais de ficção científica, e
E além disso, o Watson começou a aparecer nela e de repente ele apareceu com uma série lá chamada Paralela. Essa série Paralela era ficção científica. A história contava o seguinte: pessoas de tempos distintos, tem um cangaceiro, né, dos anos 30, 40, e tinha uma moça dos anos 70, 90 que se encontram nessa outra dimensão, começam a passear entre as dimensões e tal. Essa história foi a primeira história, porque ela era seriada, ela não foi só 20 e poucas páginas. Quase todo o número das Spectre trazia uma parte dessa história. Depois, com o tempo, o Watson lançou a própria revista chamada Paralelas, tá? Que não tinha essa história. No momento algum ele reproduziu essa história. Aqui tinham histórias curtas, tá? Histórias curtas do Watson. Aqui não tinha somente ficção científica, tinha ficção científica, terror, faroeste, cangaço, tudo que você possa imaginar. Além dessa edição especial aqui pela editora Press, depois saíram outras, chegou a sair uma série mensal. Eu quero até mostrar para vocês aqui atrás, olha que Thor lindo que o Watson fez. O Watson chegou a fazer várias capas para Abril Jovem. Tem capa da Sonja, do Capitão América, do Thor. Cara, o Watson Portela é uma unanimidade, tá? E a parte dele ligada à ficção científica é muito legal. Assim como a maioria dos quadrinhos nacionais, de 70, 80, até começando 90, tinha muito erotismo incluído, né? Entenda-se que a gente tinha vindo de uma ditadura de 20 anos com censura forte e tal. Quando liberou o erotismo, todo mundo começou a fazer, tá? Então, o cinema fez isso, os quadrinhos fizeram isso e tal. Tem um outro, essa aqui, você vê, também é baseada muito no erotismo, que é o Sex Droid, que foi pode chamar de graphic novel, do nosso Mozart Couto, que é outro quadrinista muito famoso do Brasil. Olha só que lindo que é essa revista, tá? Aqui o Mozart Couto está desenhando muito parecido com o Moebius, né? O grande Moebius, quadrinista francês, que também fez muita ficção científica. Então outro marco da ficção científica brasileira, embora seja o erotismo aqui é a base, mas a história é futurista, são em outros planetas, é ficção científica pura, tá? Essa revista Pau Brasil, também de quadrinho nacional, trazia algumas coisas de ficção científica. E aí passou-se um hiato muito grande, né? O Brasil continuou fazendo muito terror e tal, e até que chegou o momento, mais agora nos anos 2000, eu queria falar de um outro artista, que é o Danilo Beruti, né? Que já tinha feito super-herói, já tinha feito alguma coisa, e ele fez o quadrinho do Astronauta, que foi a primeira gráfica MSP, né? Aquela releitura dos personagens de Maurício de Souza para outros gêneros, né? Humor, fantasia, terror e tal, e no caso ficção científica, o Astronauta. Esse primeiro número aqui, Magnetar, para mim continua sendo imbatível, é o melhor de todos. Já saíram 4 ou 5 edições, eu acho que só falta mais uma, eles vão pretender não fazer mais. O quadrinho do Danilo Beruti fala por si só, é muito lindo. O Danilo adora ficção científica, ele faz um monte de referências aqui nos equipamentos e tal. Tem coisa aqui que parece Dr. Who. É bom demais. E aqui tem um desenho dele exclusivo para mim. O Danilo Beruti, eu vou fazer depois estou pensando em fazer uns posts sobre como eu encontrei vários quadrinistas, e o Danilo Beruti está entre eles, a gente vai voltar a falar muito nele, tá? Então isso aqui já é ficção científica brasileira, né, mais atual. E chegamos, né, no Bergtagner. A editora Universo, quem já acompanha aqui o canal e o blog lá, já sabe que eu já entrevistei o Roberto de Castro, que é editor da editora Universo Fantástico, é uma editora pequena, nova, ela está no seu 4º projeto, né? Os outros 3 ela lançou no Catarse com sucesso, todos eles bateram a meta e foram além da meta. E ele está agora com isso, ele me aparece agora com esse projeto chamado Bergtagner. É o projeto mais ambicioso deles, da editora Universo Fantástico. Quando eu vi as primeiras imagens, eu falei, gente, o que é isso? Tá? Eu conheço esse traço, eu já vi esse traço em outro lugar, mas que lindo. E o que acontece? O Roberto, ele está escolhendo a dedo cada projeto dele. Ele veio, minha intenção, num crescendo. Ele chegou agora num momento de gente grande. O projeto Bergtagner é muito grande. Eu até fiquei abismado de nenhuma outra editora ter pego esse projeto antes. Que além do roteiro, a história, né, que a gente não leu ainda o quadrinho, mas pelo que está sendo apresentado, pelo que ele está vendendo lá no Catarse do que vai ser,
Nossa, por que ninguém nunca pegou isso antes, né? Então, o que acontece? Desenhado pelo Eduardo Cardenas. Onde eu conheci o Eduardo Cardenas, que eu vi o traço dele, lembrei alguma coisa. Eu conheci ele em outras revistas de contos curtos, assim, né? E o que acontece? O Eduardo Cardenas ofereceu esse projeto para outras editoras e ninguém aceitou. E aí eu acho assim, vou até dizer, ainda bem, porque o carinho que a equipe do Roberto está fazendo, está criando esse quadrinho junto com, né, tem a parte editorial, tudo lá, junto com o Eduardo, é maravilhoso. Aí ele escreveu o roteiro e a arte, tem a Patrícia Carinho na cor, né? E tem mais um colorista, que me fugiu o nome agora, me desculpem, tá? Vai aparecer aqui embaixo. Hoje esse barulho está me desconcentrando um pouco. Mas vamos ao que interessa. Bergtagen é o seguinte: num futuro não muito distante, a realidade virtual já faz parte das nossas vidas, como a internet faz hoje. Você já viu isso em vários outros, né, contos de ficção científica, né? Você já viu isso em filme, né, tipo Jogador Número 1, né? Então, só que lá em Jogador Número 1 é uma empresa só que comandava. Aqui em Bergtagen, várias empresas oferecem serviço de realidade virtual. Você pode comprar um avatar, sem um avatar, jogar e ter todas aquelas sensações de cheiro, sentido, todos os sentidos, né, quando você está imerso na realidade virtual. Aí existem uma série de pessoas que são contratadas para ser os andarilhos, que eles vivem dentro da realidade virtual de vez. A memória deles é apagada, eles vivem lá, eles nem sabem quem eles foram antes, eles só se conhecem como o avatar que eles representam. Um desses andarilhos descobre que está morrendo no mundo real. E aí começa a se revoltar e a fazer um monte de coisas aí nesse mundo virtual que pode até afetar o mundo real. Essa é a premissa de Bergtagen. Agora, a qualidade das imagens apresentadas, e se você, como eu falei antes, não esqueçam de ir lá no blog, ver as entrevistas, tanto do Roberto quanto dos coloristas e do autor, vocês vão ficar apaixonados por Bergtagen. Porque até quem não gosta de ficção científica, assim, porque acha complicado, tem que pensar, né? Pensar é difícil, né? Vai gostar, porque a obra tem uns toques de horror também. As imagens que foram apresentadas, tem vários desses andarilhos, esses avatares, que lembram outras coisas. Tem um até que lembra o Leão Negro, né? E esse, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Então, Bergtagen, na minha opinião, ela vem trazer não só para a editora Universo Fantástico, quanto para o quadrinho nacional, ela vem trazer uma nova era. A qualidade sendo apresentada aqui, você vê muito em quadrinho europeu. Quando eu vi isso aqui, a primeira vez que eu vi as imagens, eu falei, pô, tá chegando um quadrinho europeu novo aí no mercado. Não é um quadrinho europeu novo, é um quadrinho nacional, feito com extrema qualidade. E aí entra a parte, né, eles queriam fazer que ele fosse em prancha, né, que nem aqui o Sky Master, né, que ele fosse assim nesse formato landscape. E aí, se você comprar ele via Catarse, você pode comprar uma luva, né, que foi aqui o pessoal do Pocket aqui também fez aqui com o Sky Master, que você coloca o quadrinho na luva e ele, né, fica na sua estante assim, tá? Uma coisa que eu queria falar também sobre a produção editorial, não vou tirar todas as surpresas, vocês têm aqui um link aqui nos comentários do Catarse que explica muito melhor do que eu estou falando. E tem também lá a entrevista no blog, onde os próprios profissionais envolvidos vão dizer sobre o que estão falando. Aqui do meu lado, como crítico, como entusiasta, eu só posso dizer o seguinte: não deixem passar essa oportunidade, inclusive pegar com as recompensas que estão sendo oferecidas no Catarse, né? Depois, é claro, talvez, com certeza vai ter, porque é um Catarse daquele que o quadrinho vai sair de qualquer maneira, mas você apoiando no Catarse, você pode pegar essas recompensas fantásticas. Essa luva tem um quebra-cabeça e outras coisas lá. Vocês têm que ver lá, vocês têm que olhar no Catarse com a quantidade de coisas que tem lá. E você lendo a entrevista, você vê o carinho com que as pessoas envolvidas estão nesse projeto. E, olha, como eu estava falando, esse projeto vai trazer uma nova era de qualidade para o quadrinho nacional. Como eu ouso dizer, tá? De certa maneira, na comparação esdrúxula, o que a MSP fez pelo quadrinho nacional.
É óbvio que a MSP aqui teve outras coisas, como trazer vários autores, né, apresentar vários autores pra gente e tal, mas a qualidade editorial que eu estou falando, de lançar um negócio capa dura, e assim, o Berg Tagner nem é capa dura, é uma capa cartonada. Né? Mas isso é uma coisa que eu queria falar também, eu já falei isso antes, o negócio de gourmetização. Tem muito capa dura saindo hoje, quadrinho nacional em capa dura, que não merecer é um negócio de gosto, tá? Mas que não pedia uma capa dura, tá? Que está sendo colocado em capa dura apenas para te vender um produto mais caro, que uma capa cartonada bem feitinha já servia, entendeu? Então, eu vejo também, além da beleza, além de ser um quadrinho inteligente, pegar em ficção científica, que tudo que eu expliquei aí é um gênero não muito trabalhado no Brasil, né? Além de tudo isso, a qualidade editorial com que a Universo Fantástico está trabalhando essa obra me impressiona. Tá? Eu estou apaixonado pelo projeto. Tanto que eu estou fazendo esse post aqui basicamente para falar de Berg Tagner. Eu mostrei um ambiente da ficção científica para chegar lá. Entendeu? E é o que eu te falei, e aquilo, a ficção científica é a base do ambiente lá. Lá vai ter o conteúdo humano, lá vai ter o horror, né? Vai ter a aventura, né? Tudo imerso num cenário de ficção científica que, a meu ver, são as histórias que eu mais gosto, estão assim. Então, por favor, deem uma olhada no Catarse, onde o projeto é totalmente explicado, onde tem todas as recompensas e tal. Vejam a entrevista dos envolvidos, dos artistas e do editor aqui no blog, tem um link aqui embaixo para as duas coisas. E, por favor, apoiem esse projeto, porque Berg Tagner vai trazer uma nova era dos quadrinhos brasileiros. Eu tenho certeza disso. Tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado por ficar até o final. Mais uma vez, desculpa pelos barulhos externos que eu não posso controlar. E espero vocês de volta no nosso novo post. Um grande abraço. Até lá.